Nesta edição do PB Desporto, iremos destacar o Campeonato Brasileiro que teve o Botafogo vencendo e reassumindo a liderança da competição. Lá embaixo, o Fluminense com a vitória sobre o São Paulo, saindo momentaneamente do Z4, e o Corinthians, que venceu o Flamengo, saiu, mas depois do jogo do Fluminense, retornou para aquela zona desconfortável, né? Os 4 últimos que estariam caindo nesse momento para a Série B do Brasileirão. E, é claro, informações aqui da Primeira Liga, a primeira divisão do futebol português. Teve clássico no final de semana, um grande jogo, Sport contra o Porto. Informações também da Liga 2, muito disputada, com grandes jogos. Tudo isso para você já já, sem perder tempo, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição do PB Desporto e vamos falar do Campeonato Brasileiro. Agora, 2 semanas de férias, 2 semanas de data FIFA, e os jogadores, os clubes, né, terão 14 dias para preparar melhor as equipes, mas principalmente devido a tantas lesões nos clubes brasileiros, devido a tantas competições, o ritmo do futebol hoje muito mais intenso que anos atrás. As lesões acabam sendo permanentes em vários clubes. O Flamengo, claro, é o que tem mais jogadores lesionados, então a ideia agora, principalmente, é recuperar jogadores que estão lesionados para que retornem aos seus times após esse período de data FIFA, que o Brasil vai jogar dia 6 contra o Equador, joga em casa, joga no Brasil, e o segundo jogo contra o Paraguai, na casa do adversário, no dia 10. Uma rodada de brasileiro, como a gente já debateu aqui em vários programas, que teve como destaque a vitória do Botafogo diante do Fortaleza, reassumindo a liderança do campeonato com 50 pontos, Fortaleza é o segundo com 48. O Palmeiras, fora de casa, vencendo bem o Atlético Paranaense por 2-0 e mantendo a terceira colocação agora com 47 pontos de forma isolada. Na quarta colocação, o Flamengo, que perdeu para o Corinthians por 2-1, mantém a quarta posição, mas agora com 3 pontos a menos que o Palmeiras. O Flamengo tem 44, mais um jogo a menos. E depois vem o Cruzeiro, que venceu o Atlético Goianiense por 3-1, jogando em casa, jogando nos seus domínios, com 41 pontos, mesma pontuação do São Paulo, sexto, que perdeu para o Fluminense por 2-0 no Maracanã. E essa vitória do Fluminense colocou o time mais uma vez fora do Z4. O Fluminense tem 27 pontos, é o 16º colocado, enquanto que o Corinthians, que momentaneamente, após vencer o Flamengo, estava fora com 25 pontos naquele momento, mas aí o Fluminense tinha 24, venceu para 27, o Corinthians retorna ao Z4 do Campeonato Brasileiro. É assim mesmo, vai ser disputado, muitas emoções teremos ainda nesse Campeonato Brasileiro, das equipes brigando por título e as outras brigando para ficar ali no bloco intermediário ou escapar da zona do rebaixamento. Nesse momento, ao que parece ali, Corinthians, Fluminense, Grêmio, o Juventude tem um jogo a menos, mas principalmente, na minha opinião, Corinthians, Fluminense e o Grêmio brigando de forma mais ali forte para escaparem do rebaixamento. Agora, 2 semanas, como eu disse, para principalmente recuperar jogadores lesionados. O assunto agora é a Primeira Liga, a primeira divisão do Campeonato Português, que no final de semana teve mais uma rodada, e rodada essa que teve clássico e teve demissão de técnico. A demissão do técnico ocorreu no jogo do Benfica contra o Moreirense, jogando na casa do adversário.
empate em 1-1, o Benfica não vem bem no começo dessa temporada e o Roger Schmidt foi demitido do comando técnico dos encarnados. O técnico Rui Costa, o técnico presidente Rui Costa, informou que acredita que a partir de agora o Benfica vai dar a volta por cima e vai brigar pelo título da temporada 2024-2025. O Benfica ocupa nesse momento a 7ª colocação do campeonato com 7 pontos ganhos. No clássico ocorrido no estádio José Alvalade, estádio do Sporting, os Leões derrotaram o Futebol Clube do Porto por 2-0, os 2 gols saindo na segunda etapa. O Sporting é o líder com 12 pontos no campeonato, enquanto que o Porto vem na segunda colocação com 9 pontos. O terceiro colocado é o Vitória de Guimarães, que vem aí nos últimos anos fazendo bons campeonatos e começa bem essa temporada, está com 9 pontos no campeonato e venceu no final de semana a equipe do Famalicão por 2-1, Famalicão esse que é o 4º colocado com 9 pontos, também vem ali, né, no grupo dos primeiros 4 colocados na competição. E o assunto agora é a Liga 2, a 2ª divisão do Campeonato Português. Os jogos da 4ª rodada no final de semana, competição essa que o nosso canal TV do Esporte está marcando presença nos jogos, acompanhando para mostrar para vocês essa 2ª divisão com bons jogos, bom nível técnico e uma disputa que já começa bem acirrada. Os jogos do final de semana tivemos o Alverca sendo derrotado 4-0 para a equipe do Acadêmico de Viseu. O Oliveirense, em casa, recebeu o Leixões e foi derrotado por 1-0. O Leixões que vem muito bem na competição. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. O Tondela ficou no empate com o Felgueiras, placar de 1-1. O Vizela recebeu a equipe do Torrense e foi derrotado por 2-1. O Portimonense fez 5-1 na equipe do Marítimo. Feirense 2, Benfica B 3. Passos de Ferreira em casa foi derrotado 3-1 para o Penafiel. O Penafiel que vem também num bom início de campeonato. O Porto B ficou no empate em 1-1 com o Leiria. E a equipe do Chaves perdeu 3-0 para o Mafra. Ou seja, campeonato começando, 4 rodadas, a classificação momentânea. Primeira colocação da equipe do Acadêmico Viseu com 10 pontos, segundo também com 10 pontos. Aparece o Penafiel, em terceiro o Benfica B com 9 pontos, e em quarto a equipe do Leixões com 8 pontos. Iremos, como eu disse, acompanhar os jogos e trazer mais informações rodada a rodada da Liga 2. A 2ª divisão do Campeonato Português. Essa nossa edição do PB do Esporte vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A gente vai lá rapidinho, se inscreve no canal, dá aquela força para a gente trazendo sempre muito conteúdo pertinente para vocês. A todos um abraço e até a próxima!